Salve, salve, contramestre de ti, salve, salve a todos que estão nos assistindo. É, Obrigada pela oportunidade. Eu sempre tenho muitos causos a ser contado, não é verdade? Eu fiz até um- umas anotações aqui para não sair do foco. Bom, para nós, mulheres profissionais da capoeira, equivale viver num constante enfrentamento, não é? Pois as dificuldades de ser mulher na capoeira são muitas. A mulher antigamente não podia treinar capoeira por ordem médica, que dizia que a capoeira prejudicava a biologia feminina. Olha só, tá ouvindo, né? Eu, particularmente, era tratada na academia como uma criança, né? Eu não tinha acesso aos instrumentos, eu treinava por detrás dos bastidores, não é? E meu mestre, ele me treinava tanto nos instrumentos como em golpes, treinamento normal de golpes, como um personal, não é? Afastada dos demais. Ele falava que homem era homem, mulher era mulher, e ambos com suas peculiaridades, né? Então, por exemplo, eu não jogava nos toques que os demais jogavam. Mestre Canjiquinha fez um toque exclusivamente para mim jogar, né? Que virou um toque feminino que só quem joga é mulher, o homem não joga. Né? Eu não sei se esse toque foi feito por homenagem ou por machismo, vai saber, na verdade, que é o toque de Angola em Jeje, para quem não sabe. Bom, a natureza, ele dizia que a natureza do homem consistia em pegar peso, podia pegar um saco de cimento por minuto, né, descarregava um caminhão de cimento, e enquanto a mulher não podia. Eu, por exemplo, já peguei peso, já peguei cimento, e hoje sofro, padeço com a consequência, que é a artrose de anca, de joelho e de lombar. Bom, o treino que eu fazia junto com os demais alunos eram as manifestações folclóricas, não é verdade? Eu nunca entrei, por exemplo, no jogo o jogo que ele fazia, o treinamento, né, que ele fazia do Festa de Arromba, que todo mundo jogava com todo mundo. Eu não participava, mas participei muitas vezes do Samango. Ele me ensinava que capoeira você se joga com a cabeça, tipo a filosofia do jogo de xadrez, tá? Jogo de estratégia. E isso ele não passava para os demais alunos, não? Ele achava que os demais alunos tinham mesmo que ripa na chulipa, não é? Ele achava que a mulher não precisa soltar 30 meia-lua de compasso no minuto para, né, satisfazer o seu ego, tá? E inclusive tem um caos para contar sobre isso. Eu fui uma vez na academia e o mestre, um toque de Angola bem chorado, né? Eu abaixei no pé do birimbau e o mestre que agachou no pé do birimbau comigo, eu cumprimentei, ele saiu fazendo vários saltos mortais no toque de Angola. Eu peguei, olhei e falei, caramba, ele está se exibindo, então eu também vou prestigiar a exibição dele, não é? E parei no meio da roda, cruzei os braços e fiquei olhando. Quando ele, depois da sequência de salto mortal, deu uma sequência de 30 meia-lua de compasso a 100 por hora, não é? Como ninguém é de ferro, ele cansou e parou. Aí eu cheguei perto dele, cumprimentei, poxa, parabéns. E ele, bobão, achando que eu realmente estava encantada com a movimentação dele, veio me cumprimentar e eu dei-lhe uma bênção no abdômen. E quem estava ali ao redor assistindo falou, coitadinha, olha lá, ela não sabe jogar. Ela ficou só parada com os braços cruzados. Né? E para quem sabe ler um pingo é letra, né? Quem ali ganhou a volta foi eu. Bom, homens que precisam dessas autoafirmação, não é verdade? E a estratégia que eu encontrei para superar, não é, essa conquista do meu espaço foi estudar. Aí sim, aí as coisas mudaram.
Bom, a capoeira de hoje, ela é muito complexa. Você não consegue ser bom em tudo. O meu mestre falava, não, quem não canta, não joga e não toca é capenga. Mas hoje a capoeira moderna, ela é muito mais do que você cantar, tocar e jogar. Não é verdade? Então, o segmento da capoeira que eu escolhi para me dedicar foi a administração desportiva, a partir de quando eu comecei a trabalhar na Federação Paulista de Capoeira em 1983. Bom, e trabalhar na Federação de Capoeira, poxa, você trabalha com arbitragem, você trabalha com jogo, você trabalha com organização, isso é jogar capoeira também, não é verdade? Bom, e quando eu fui eleita presidente da Federação de Capoeira do Estado do Rio em 1995, a resistência foi imensa, não é? Quem que queria ser representado por uma mulher num esporte predominantemente masculino, num estado predominantemente masculino e violento, não é verdade? Então, graças à Lei Pelé, começou a pipocar a federação em tudo quanto era canto do estado do Rio, não que tinha necessidade. A necessidade realmente era não se deixar ser representado por uma mulher. Bom, até hoje a luta pela mulher continua, tá? Eu fiz um projeto recentemente, né, no final do ano passado, projeto Pioneiras do Brasil, e eu comecei a pesquisar quem eram as pioneiras de cada estado. E eu me surpreendi quando eu fui pesquisar em São Paulo. Eu conheci uma mestra que começou a treinar capoeira em 1975. Só que ela só chegou a mestra, só foi reconhecida mestra pelo mestre dele no ano de 2000. Olha só que absurdo. O que que aconteceu? Machismo? Achava que ela não tinha competência? É isso aí, gente. Bom, a considerava inapta pelo machismo, não é verdade? Bom, no Rio, por exemplo, tem uma amiga que eu conheci pequenininha, e ela é contramestra há 20 anos. O que significa uma mulher boa de capoeira ser contramestra há 20 anos? Se não o machismo, não é verdade? Bom, outro caso. Uma vez em São Paulo, bom, quando eu comecei a treinar capoeira, quando eu comecei a trabalhar na Federação Paulista de Capoeira, eu conheci uma menina, né, uma moça, e ela já estava boa, ela participava de competição e tudo mais. E logo depois ela se casou com um mestre, não é? Teve filhos. E anos depois eu fiquei sabendo que eles se separaram e que ele disse que ela nunca seria mestra, porque ele não a formaria e ai de quem a formasse. Então, claro, o cara era campeão brasileiro desde a categoria infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto, várias centenas de competições, ele era o campeão. Quem ia se atrever a formar mestra? A esposa dele. O que eu fiz? Fui a São Paulo, fiz uma festa, convidei ela e, para surpresa, eu a reconheci como mestra. E no dia seguinte, ele passou lá, o mestre, passou lá, eu pedi uma carona para ele, eu estava sem carro, e no carro eu comentei com ele, sabe quem eu formei mestra ontem? Ele, quem? Eu falei, a fulana, que era a esposa dele. E ele ficou quietinho, não é verdade? Então, gente, a gente tem que colocar um freio no machismo, não é verdade? Quando eu comecei a ter nome no Brasil, não é verdade? Eu não sei quando foi isso, mas deve ter sido na época de 90, quando eu passei para a Alemanha, e lá eu descobri que nós temos direitos, não é? E aprendi com as feministas e passei a ser uma grande feminista, e sou até hoje lutando pelos direitos das mulheres. E daí eu comecei a ficar famosa, né? Fora da Bahia, eu sou conhecida como mestra cigana, não é verdade? Em Salvador, na Bahia, e em outros lugares também, eu ainda sou chamada Fafá de Canjiquinha. E então, com isso, o ciúme, ou a inveja, ou o machismo mesmo, começou a
a querer apagar o meu brilho, tá? Então eu sofri muitas ameaças de morte. Eu vou contar um caso para vocês agora também que eu me lembrei, um caso interessantíssimo. Uma vez em Angra dos Reis, eu com meu filho, com 4 anos, a gente nadava muito, a gente nadava bastante, e eu atravessei para uma ilha, né, devia ser uns 400 metros, era pertinho, mas embora era fundo, passava embarcações ali, e eu fui com meu filho. Quando eu cheguei na ilha, eu encontrei lá um mestre que não ia muito com a minha cara, e ele estava com um amigo, e eu vi pela cara dele que ele estava aprontando uma para mim. E eu muito preocupada com o meu filho, né? Falei, melhor eu voltar logo antes que sobre alguma coisa pra gente aqui. E eu tentei voltar para a costeira, e quando eu entrava uns 20 metros, eles dois entravam para nadar também. Então eu imaginei, eu tive a intuição que eles iam me afogar, não é? É muito fácil você afogar uma pessoa dentro do mar. Pega um daqui, outro daqui, te empurra e já era. É 1 minuto, 2, você morreu, você vai afundar, não é verdade? Eu fiz essa tentativa várias vezes, e todas as vezes que eu ia discretamente com o meu filho de 4 anos, eu olhava discretamente e eles estavam vindo atrás. Eu retornava para a ilha. Eu fingia que eu só estava nadando um pouquinho e que eu não ia embora naquela hora. Tá? Eu tive que dar a volta, gente, pelo outro lado da ilha, para uma outra praia tremendamente mais longe, tá? Para fugir do olhar deles. Quando eu consegui chegar lá na outra praia, nossa, eu fiquei 1 hora em oração de agradecimento, porque eu consegui chegar lá. Bom, a criança está chorando ali. O que aconteceu? O que aconteceu? O cachorro avançou? Avançou? Ah, meu Deus, você não viu? Gente, eu estou ao vivo aqui com tudo que está acontecendo ao redor. Eu falei para vocês, eu falei para Didi que não era um momento propício para me fazer essa gravação. Bom, e ser a pioneira da capoeira realmente me deixa sendo perseguida, não é? E eu passo por coisas que eu duvido que alguém tenha passado na vida. Claro que eu sei que todas as pioneiras têm muitas histórias para contar, todas são muito guerreiras, e no geral, mas eu tenho um caso aqui para contar que eu estava presente num evento onde a mestra Arara estava presente. Naquela época ela era monitora, não é? E o mestre pegou-a no colo e socou a Arara no chão, fraturando a bacia dela. Ela saiu dali na maca de hospital, viajando para outra cidade, porque aquela cidade, o hospital, não garantia o que podia fazer com ela, e ela ficou 1 ano sem andar por causa dessa violência, não é, desse mestre. Bom, e até hoje, muitas mulheres sofrem com machismo na capoeira. Teve mulher que foi esfaqueada, teve mulher que foi queimada viva, teve meninas que foram estupradas pelo seu mestre, não é verdade? Então eu pergunto para vocês, minha gente, até quando? Até quando? Temos que dar um tempo, né? Gente, obrigada. Eu preciso agora cuidar da criança que vê o que aconteceu. Parece que o cachorro mordeu. Ele tem 1 aninho só. Então, fiquem com Deus. Foi um prazer falar com vocês. E qualquer coisa, me disponibilizo aqui. Beijo grande. Abraço.